E aí, pessoal? Nossa aula de hoje é sobre geometria molecular e a polaridade das ligações e das moléculas num todo. Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender como que funciona a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, como que funciona a repulsão que ocorre entre os elétrons que estão envolvidos nessas ligações ou até mesmo que nem fazem essas ligações, né? Então, precisamos relembrar. As moléculas são formadas por átomos unidos por ligações covalentes, como a gente viu lá na semana passada. Lembra que compostos moleculares são aqueles compostos que são formados por ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É uma ligação que ocorre por compartilhamento de pares de elétrons, né? A disposição espacial dos núcleos desses átomos irá determinar a forma geométrica da molécula. Então, dependendo de como esse átomo, né, como o núcleo desse átomo, ele está localizado ou ele fica nesse arranjo, ele vai formar uma geometria diferente. E aí, a disposição dos átomos em uma molécula está relacionada à repulsão entre as nuvens eletrônicas. O que acontece? Quando a gente tem, né, a gente vai ver agora no próximo slide o que é uma nuvem eletrônica, você tem ali uma carga negativa, né, toda concentrada numa região. Quando nós aproximamos duas cargas negativas, elas se repelem. Então, a molécula, né, a geometria molecular de uma substância, ela vai ser no momento em que essa repulsão seja o menor possível. Então, é o momento que essa molécula está mais estável. Entenderam? Então, lá, ó, aqui a gente tem como que pode ser representada e como é representada, na maior parte das vezes, uma nuvem eletrônica. O que é essa nuvem eletrônica? Ela indica um conjunto de elétrons da valência. Esses elétrons, eles podem estar ligando, então serem elétrons que a gente chama de ligantes, ou podem ser elétrons não ligantes. Lembrando que a gente sempre tem uma nuvem eletrônica em pares ou 2 pares, 3 pares, a gente sempre tem número par. Nunca ele sozinho, tá? Então, a gente nunca olha um elétron sozinho. A gente sempre, quando for fazer a configuração lá da geometria molecular, sempre vai pôr os elétrons que sobraram, eles em pares. E aí, vamos lá. O que seria isso daqui? É uma nuvem, porque vamos pensar aqui que eu tenho 2 elétrons não ligantes. Então, eu tenho um par de elétrons não ligantes. Eles ficam aqui juntinhos. Quando eles se unem, eles têm uma carga, né, uma densidade de carga negativa muito grande. Então, eles acabam criando essa nuvem, né, eletrônica que tem uma carga negativa. E aí, se eles fossem um par de elétrons ligantes, a nuvem seria a mesma. E aí, você tem uma repulsão se eu aproximar uma outra nuvem próxima, né? Então, quando eu aproximo 2 nuvens eletrônicas, elas acabam se repelindo e se distanciando uma da outra. E aí a gente vai então para a geometria molecular. Eu separei para vocês em quantidade de átomos de cada molécula, tá? Então a gente vai ver moléculas com 2 átomos, moléculas com 3, 4, 5, até o número de geometrias aí que a gente vai estudar hoje. Então, moléculas com apenas 2 átomos, elas sempre vão ser linear. Por quê? Quando eu tenho 2 átomos, acabam que a interação que ocorre entre esses átomos é sempre para um mesmo, né? São sempre com os mesmos átomos. Então, eu sempre vou ter uma ligação direta aqui entre eles. Eu não vou ter uma outra maneira de fazer essa interação entre eles. Então, eu sempre vou ter uma geometria linear. Agora, quando eu tenho uma molécula com 3 átomos, eu posso dar origem a 2 tipos de geometria. E aí a gente precisa conseguir diferenciar quando que vai ser uma e quando vai ser a outra, ok? Então, quando eu tenho 3 átomos, ela pode ser linear ou angular. Ela vai ser linear quando o átomo central não possuir elétrons livres. E como que eu vou saber que ele não possui elétrons livres? A gente vai olhar, ó. O carbono, ele é um átomo lá da família 14 da tabela periódica. Se ele é da família 14, ele tem o quê? 4 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons, ok? Se os 4 elétrons estão ligando, ele tem algum elétron não ligante que ficou sobrando? Não. Então, a geometria vai ser aquela que vai dar
a maior distância entre essas nuvens eletrônicas. Lembrando que cada par aqui de ligação, né, cada duas ligações é uma nuvem eletrônica. Qual que vai ser a maior distância aqui para ter uma menor repulsão? De 180 graus. E isso vai me dar uma geometria linear. A gente olhando dessa forma aqui, que também é uma maneira de representar o CO2, ok? Moléculas com 3 átomos, elas também podem dar origem à geometria angular, tá? E aí, o que vai interferir nisso? O que faz ter uma repulsão para ter esse nome de geometria? Aqui a gente tem molécula de H2O, tá? Da água. E a gente vai olhar sempre para o átomo central, para o oxigênio nesse caso. E aí, o que a gente vê? O oxigênio ele é da família 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada e precisa fazer 2 ligações para chegar a 8 elétrons, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Desses 6 elétrons na camada de valência aí do oxigênio, 2 estão ligando e 4 são elétrons não ligantes. Então, a gente tem 2 pares de elétrons não ligantes, correto? E aí, o que acontece? Como a gente viu lá, os elétrons não ligantes, eles também formam nuvem eletrônica. Então, eles também participam dessa repulsão que ocorre entre essas nuvens eletrônicas. Então, nesse caso aí, se a gente for analisar, a gente possui 4 nuvens eletrônicas. E aí, automaticamente, a molécula ela procura uma posição onde essa repulsão seja menor. E aí, nesse caso aí, ela fica aí com essa forma de angular. Tá? A gente tem um átomo central com pares de elétrons livres e 2 átomos, né? A gente desenha eles mais inclinadinhos para baixo. É necessário saber o ângulo dessa geometria? Não, porque ele varia. Ele varia de acordo com o átomo central. O raio atômico influencia, a eletronegatividade influencia, então tudo isso influencia nesse ângulo aí. Ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, a gente não precisa decorar e nem saber de cor quais são as geometrias. Uma outra maneira de representar aí que vocês podem ver esse desenho bonitinho, né? A gente pode ter também moléculas com 4 átomos, tá? E aí vai funcionar da mesma maneira com 3. A gente vai ver se o átomo central possui ou não pares de elétrons livres. A geometria trigonal plana, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. CH2O. Então, a gente tem aí o carbono, como a gente já falou aqui hoje, ele tem 4 elétrons na última camada e faz 4 ligações. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 elétrons. E os 4 estão ligando. Eu tenho par de elétrons livres? Não. Então, eu não tenho par de elétrons livres. Então, qual que vai ser? Eu tenho quantas nuvens eletrônicas? Ó, 1, 2, 3. Qual vai ser o ângulo que me dá maior distância entre essas 3 nuvens eletrônicas? Vai ser o ângulo, aqui se a gente olhar, um ângulo de 120 graus, tá? Então, quando a gente tem 4 átomos, onde o átomo central não possui elétrons livres, eu tenho uma geometria trigonal plana, tá? E aí é o caso do COOH, né? 2 Hs aí, ok? Uma outra geometria que pode aparecer para vocês aí com as moléculas de 4 átomos é a piramidal. O exemplo que a gente vai utilizar aqui é da amônio. O nitrogênio é o átomo central. Ele está na família 15, então ele tem 5 elétrons na última camada, ok? E aí, desses 5 elétrons, 3 fazem ligações e 2 são elétrons não ligantes. Então, o que a gente vai ter aqui, né? 3 elétrons ligantes, que dão origem a 3 nuvens eletrônicas, e a gente tem lá 2 elétrons não ligantes, que dá origem a uma nuvem eletrônica, lembrando que eles ficam em pares. Então, a geometria aí adotada é a forma que fica com menor repulsão. E aí, nesse caso aí, a gente conhece ela como piramidal, ok? A última geometria que nós vamos ver são para as moléculas de 5 átomos, no caso, a tetraédrica. Nesse caso, vai aparecer normalmente moléculas onde o átomo central é o carbono, porque ele apresenta 4 elétrons na última camada, e aí ele faz 4 ligações, não restando nenhum par de elétrons livres. E aí a gente tem aí, né, que é a forma onde você tem uma menor repulsão
seria esse formato aí, que é conhecido como tetraédrico. O ângulo dessas ligações é de 109,2 graus, tá? Então, ele é bem aí detalhado. É interessante vocês saberem, porque lá em orgânica vocês vão ver esse ângulo também, podem ser cobrados de alguma maneira, tá? E aí essas são as geometrias, né? São linear, angular, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. São 5 geometrias que são cobradas de vocês de uma maneira bem simples, né? Normalmente em vestibulares. O Enem normalmente dá aí não trabalha muito com geometria, trabalha mais na questão de polaridade e interação, mas quando a gente trabalha aí, quando vocês vão fazer uma prova discursiva ou um vestibular que não seja, né, parecido com as provas do Enem, eles acabam cobrando aí bastante e acabam sendo questões simples, né, então são de fácil de acerto aí, a gente pode dar mole. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre polaridade das ligações, né? As ligações covalentes, elas podem ser classificadas em ligações polares ou apolares. Isso é referente ao quê? Quando esses átomos eles apresentam uma diferença na eletronegatividade, acaba que um átomo atrai mais o elétron do que o outro, isso dá uma densidade de carga negativa para essa ligação. E aí a gente vai ter então essa classificação de acordo com essas diferenças de eletronegatividade. Primeira ligação, polar, que é a ligação que ocorre entre átomos diferentes. Então, aí um exemplo aí da ligação entre o hidrogênio e o cloro. O cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que a gente sabe aí com isso? Como ele é mais eletronegativo, ele tem uma tendência maior a atrair o elétron durante essa ligação. Então, se eu tiver um elétron aqui, durante a ligação, o par de elétron está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, como esse par de elétron está mais próximo do cloro do que do hidrogênio, a densidade de carga negativa próxima do cloro é maior. E aí isso dá uma polaridade negativa para o cloro e uma polaridade positiva para o hidrogênio, ok? Então, essa é a diferença aí, que isso daí é o que vocês vão perceber numa ligação polar. Quando a gente tem uma ligação apolar, é aquela ligação que ocorre entre átomos iguais. Então, não vai ocorrer uma diferença de eletronegatividade. Por exemplo, aí a molécula do Cl2, do gás cloro. Os cloros, eles possuem a mesma eletronegatividade. Então, quando você tem aí uma atração, uma tendência de atrair esse elétron, a deles é igual. Então, o elétron ele acaba ficando o quê? Mais ou menos aqui no meio, né? Vou tentar colocar aqui os elétrons mais ou menos no meio dessa ligação. E aí, o que isso vai dar? Você tem um lado que tem uma densidade de carga negativa maior que o outro lado? Não. E aí, isso então, eles não apresentam esse polo negativo e o polo positivo, eles são apolares. Então, ligações polares ocorrem entre átomos diferentes e ligações apolares ocorrem entre átomos iguais. Para a gente lembrar aí, né, daquela regrinha ali da ordem, né, e no caso está na ordem decrescente de eletronegatividade, onde o flúor ele é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo, né? A gente tem a frasezinha que tem gente que lembra assim, von Liebsky, pH, ou se não tem aquela frasezinha lá montada, né, que vocês gostam de lembrar. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, não esqueçam, isso é muito importante. Vocês conseguem usar a eletronegatividade para explicar diversas situações na química, principalmente quando a gente fala de ligação química, de polaridade, interação intermolecular. Então, é bem interessante a gente não esquecer dessa propriedade aí, periódica, né? E agora, então, nós vamos falar da polaridade das moléculas. Para a gente analisar a polaridade das moléculas, né, do conjunto todo, a gente precisa saber a polaridade das ligações. O que é a polaridade de uma molécula? Ela é relacionada ao momento, né, dipolar resultante. O que é esse momento dipolar da molécula? É o somatório dos vetores de polaridade, né, das forças que ocorrem da diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Então, a gente vai ter, quando esse momento dipolar ele for diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. E quando eu for
o momento dipolar for igual a zero, eu tenho uma molécula apolar, ok? Moléculas polares. Moléculas angulares e piramidais, então a gente agora vai relacionar isso com geometria molecular. É muito importante que a gente não desenhe a geometria errado, porque senão a gente acaba errando também a polaridade da molécula. Então, nas moléculas angulares e piramidais, elas sempre vão ser polares, porque a força resultante deles sempre vai dar em direção aos elétrons livres, tá? De qualquer maneira, sempre vai dar lá. Agora, molécula linear, trigonal plana e tetraédrica, elas vão ser polares quando os ligantes forem diferentes. A gente vai ver alguns exemplos ainda. Agora, moléculas apolares, molécula linear, trigonal plana e tetraédrica, elas vão ser apolares se os ligantes forem iguais. Então, a gente vai tentar entender aí como que ocorre. Uma molécula linear, por exemplo aí, HCN, tá? O que que eu tenho? Eu tenho o átomo central e eu tenho os ligantes. Os ligantes são os átomos que estão ligados no átomo central. Nesse caso aqui, né, do ácido cianídrico, do HCN, eu tenho o quê? Ligantes diferentes. Então, essa molécula linear, ela vai ser o quê? Polar. Então, vamos olhar aqui, ó. Entre o hidrogênio, né? Entre o hidrogênio e o carbono, quem que é mais eletronegativo? O carbono, né? Então, a minha força resultante, ela vai vir em direção ao carbono. Agora, entre o carbono e o nitrogênio, quem que é mais eletronegativo? O nitrogênio. Então, o meu vetor resultante lá de momento dipolar, ele vai ser em direção ao nitrogênio. Então, eu vou ter uma densidade negativa em direção ao nitrogênio. Isso vai me dar uma molécula polar, tá? Eu tenho diferentes polos. Tenho um polo negativo e um polo positivo, porque eu tenho uma resultante diferente de zero. Agora, CO2. Entre o oxigênio, ó, ligantes iguais. Tem o átomo central, que é o carbono, e o oxigênio são meus ligantes, eles são iguais. Então, eu já posso olhar e falar que é uma molécula apolar. Mas eu estou fazendo uma questão discursiva, então eu preciso representar. Entre o carbono, né, e o oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, quem que vai, para onde que vai meu vetor? Em direção ao oxigênio. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, eu tenho um vetor, né, de força lá em direção ao oxigênio. Eu tenho dois vetores iguais, né, porque a eletronegatividade do oxigênio é igual, né, dos dois oxigênios. Só que eles estão indo em sentidos opostos. Então, o que que um está fazendo com o outro? Um anulando a força do outro. Isso me dá um resultante igual a zero. Então, eu tenho uma molécula apolar. Uma outra geometria que a gente vai ver para analisar a polaridade é a trigonal plana, né? Então, no caso aqui, eu tenho CH2O, né? Então, eu vou ter que analisar a diferença de eletronegatividade. O carbono e o oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, meu vetor vai em direção ao oxigênio, ok? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então, meus vetores vão em direção ao carbono. Isso vai me dar uma resultante, né, com valor diferente de zero. Então, quer dizer que eu tenho uma molécula polar. O oxigênio acaba sendo meu polo negativo, porque ele atrai mais os elétrons para ele, e o hidrogênio acabam sendo meus polos positivos, né? Um outro exemplo que a gente pode ver aí é o BF3, né? Onde eu vou ter o boro como átomo central e o flúor como ligante. Então, eu tenho três ligantes iguais. Só analisando isso, eu já posso afirmar que essa molécula ela é o quê? Apolar. Mas a gente precisa analisar esses vetores aí. Quem que é mais eletronegativo? O flúor ou o boro? O flúor. Então, eu vou ter aqui um vetor indo em direção ao flúor, né? Então, isso vai acontecer nas três ligações. Como elas estão indo para fora, né? As nossas resultantes de somatório de vetor, a gente sempre tem que pensar que vai dar assim, ó. É entre os vetores. Isso vai acabar o quê? Esse vetor que se formou aqui, ele acaba anulando
o vetor que está indo para o sentido oposto. Isso vai acontecer em cada somatório desses vetores e aí vai me dar uma resultante zero, tá? Então, eu tenho um momento dipolar zero, isso me dá uma molécula apolar. E por último, né, uma geometria aí tetraédrica, né, que a gente viu também que ela pode ser tanto polar como apolar. Eu tenho o exemplo do CH3Cl, tá? E a gente precisa analisar quem que é mais eletronegativo, o carbono ou o cloro? O cloro, né? E aí, então, eu tenho uma resultante do lá. E entre os carbonos e hidrogênios, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então, eu tenho 3, né, vetores indo em direção ao carbono e uma indo em direção ao cloro. Então, eu vou ter um resultante para o lado do cloro. Então, eu vou ter um polo negativo aqui junto do cloro e eu tenho polos positivos próximos ao hidrogênio. Então, né, a densidade, na verdade, de carga negativa, ela fica concentrada próxima ao cloro. E aí, a gente acaba tendo, né, uma resultante diferente de zero e uma molécula polar. No caso do metano, que é o CH4, eu tenho o carbono como átomo central e o hidrogênio, que são meus ligantes, todos iguais, né? Então, eu tenho 4 ligantes iguais. Quando os ligantes são iguais, eu tenho uma molécula apolar. Por quê? Porque o somatório das minhas resultantes vão ser iguais a zero, tá? Então, eu tenho resultantes igual a zero. E aí, eu tenho uma molécula apolar. Então, é interessante que vocês lembrem disso, consigam fixar, se for necessário, revejam, né? Gravem isso, anotem no caderno, porque é bem interessante e acaba facilitando para vocês. Moléculas angulares e piramidais, elas são sempre polares. Moléculas trigonal plana, linear e tetraédrica, isso vai depender dos ligantes. Se os ligantes forem diferentes, ela é polar. Se os ligantes forem iguais, ela é apolar, tá? Então, é bem interessante, espero que eu tenha esclarecido aí. Na próxima aula, a gente continua aí com interações intermoleculares, tá? Pra gente terminar essa unidade 5. Beijinho, boa semana!